Boa noite, meu povo. Boa noite. Bem-vinda, Maria Tereza. Boa noite. Depois de muita lida, consegui. Amém, amém. Bom que você está de volta. Ai, graças a Deus. Depois você conta os detalhes aí para a gente. Vai ter que, né, para a gente aprender um pouco aí antes da gente finalizar o que a gente está pretendendo. Ai, meu Deus. Mas, queridos, para a gente começar, alguém queria orar? Vocês têm que me ajudar, né, para eu não ficar falando sozinho aí, tanto na leitura como na oração, né? Eu posso orar, vamos lá. Nossa, Amém, Ju. suado, vamos lá. Não. Pai, em nome de Jesus, a gente te louva, Deus, pela oportunidade da gente Amém, poder Pai. estudar juntos a tua palavra. Obrigada, Senhor, obrigado pelo Espírito que você tem derramado sobre a nossa igreja, Amém, Pai. pela Louvado graça é o teu nome, que tem dado para nós, Senhor. Ajuda-nos que nós possamos acessar, possamos compreender, possamos Amém, reter Pai. aquilo que a gente aprender nessa noite. Aprofunda, Senhor, aprofunda nosso conhecimento a teu respeito, nosso entendimento a teu respeito, Amém, Pai. para que nós possamos tanto Clamamos, ser Pai. transformados como ser usados pelo teu Espírito para poder Amém. transformar, para poder ser agentes de transformação nessa Em terra. nome de Jesus, nós Abençoa, concordamos, Senhor, Pai. o Marcelo, usa, Pai, a vida dele, usa os pensamentos dele, a boca dele, que Amém, sejam Pai. as tuas palavras através dele, Senhor. Amém, Nós queremos Pai. ouvir de ti, te agradecemos pela obediência dos teus filhos, que preparam com tanto carinho esses momentos para que a igreja possa receber de ti, Senhor. Em nome de Jesus, eu clamo para que o Senhor restaure as forças deles, assim como de todos aqueles que têm se dedicado para Amém, Pai. se esforçado mesmo para aprender mais de ti, para te buscar com mais Amém, afinco. Pai. Em Recompensa nome de mesmo, Pai. Jesus. Amém. Amém, amém e Amém. amém. Bom, semana passada, né, queridos, nós terminamos o capítulo 3, né, que falamos do mistério, né, que foi dado a conhecer. Então, que a revelação e a comissão de Paulo, né, o mistério revelado e confiado a ele, para a igreja, né? Então, hoje não há mais mistério, né, já foi revelado. Era oculto, né, naquela aliança, mas agora está revelado, né? A gente não precisa mais ficar falando mistério, tal, porque já foi revelado na carta, né? E hoje a gente entra no capítulo 4, que vai falar sobre a edificação integral da igreja, né? Como ela é construída na integralidade, né? O livro de Efésios, ele é muito lindo por isso, né? Ele vai mostrando, né, desde o começo do coração de Deus, né, até botar na parte prática. Mas antes da gente entrar na explicação do texto, como esse capítulo, assim, na verdade toda a Bíblia é importante, mas assim, como esse capítulo ele é muito profundo, nós vamos fazer em 2 aulas, tá? Eu queria tentar fazer em uma, mas não vai dar. Então nós vamos fazer do verso 1 até o verso 16. E aí, a semana que vem, a gente termina, que vai até o 32. Então, hoje, a gente vai ler Efésios 4, do 1 ao 16. E eu queria pedir algum voluntário para fazer a leitura do texto para a gente, do Efésios 4, de 1 até 16. Eu leio, Má. Amém. Vamos lá. Vamos lá. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens, que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas.
E ele designou alguns para apóstolos, outros para pastores, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustando e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Glória a Deus pela palavra dele, né? Na minha Bíblia, né, eu estou lendo uma versão aí que eu comprei há pouco tempo, e não tem esses títulos assim, né, entre os... Isso é coisa do homem mais para facilitar, né, e localização, mas na minha começa assim, antes do verso 4, né, do capítulo 4, guardai a unidade dentro do corpo de Cristo, assembleia local, e dentro do Espírito. Achei bem legal também esse anúncio aí do verso, né, do capítulo. Mas assim, né, quem está acompanhando viu que até o capítulo 3, Paulo ele abordou os aspectos mais subjetivos da igreja, né? Ele vem falando assim do cerne da igreja, né? Das coisas que não são muito palpáveis para a gente entender. E aqui ele começa a transicionar, né? E a primeira coisa que ele vai fazer é dar uma orientação prática mesmo para o povo de Deus. Que a palavra de Deus tem que ser prática para o uso, né? E aqui ele começa nisso. Então, até agora, Paulo pede e roga a Deus por nós. Todos os capítulos que a gente leu, né, do 1 ao 3, e ele roga a Deus por nós. E agora ele vai pedir e rogar para nós perante Deus. O tom da carta muda, né, agora nesse capítulo 4. Né? Então, nos primeiros 3, ele está rogando, né, a Deus por nós. A gente até leu as 2 orações que ele fez, né, nesses 3 primeiros capítulos por nós, e ele está estabelecendo nesses primeiros 3 capítulos, né, os fundamentos, e agora do 4 ao 6 ele começa a trazer a parte prática disso. A gente precisa entender isso, né? Então, assim, seria mais ou menos do capítulo 1 ao 3, ele está atuando como teólogo, ele está ensinando as coisas assim, né, subjetivas da palavra. E do 4 ao 6, ele vai estar atuando como pastor, que ele era um pastor e mestre, né? Então, ele vai para a parte prática de como a igreja se manifesta, como ela se materializa e como ela se move. Então, a gente precisa ter muita atenção assim, e muito zelo para a gente se avaliar e ver se nós estamos se movendo, né? Como ele está falando, se nós estamos nos manifestando como igreja do jeito que ele está falando, né? Como que a gente está materializando as coisas que ele falou nos primeiros 3 capítulos, que eram subjetivas, né? Então, tudo isso vai a partir da realidade de quem a igreja é. E isso ele mostrou para a gente nos primeiros 3 capítulos, né? Então, do capítulo 4, do 1 ao 16, ele vai fazer essa transição do que veio antes, até para a gente, essa parte subjetiva do que é a igreja, até a identidade e propósito da igreja. Então, assim, a gênese dela, a formação da igreja, e agora começa a formação, a prática da igreja, né? Então, na aula de hoje, se a gente vê esses 16 capítulos, a gente vai ver isso. A partir do 17, que aí vai ser a semana que vem, a gente vai ver a manifestação dela nas áreas de esfera relacionais. Aí a gente vai ver com família, sociedade e até principados e potestades, né? Mas do 1 ao 16, que é hoje, que a gente vai ver, vai ser essa materialização. Então, do verso 1 ao 3 do capítulo 4,
a gente vai ver ela sendo formada, tá? Do 1 até o 16 é toda a materialização, mas nesses primeiros 3 ela é formada. E depois do 17 em diante é a manifestação dela. Então, assim, ele falou nos 3 capítulos tudo que ela era. Aqui ele vai ver a formação, a materialização, e aí do 17 em diante a manifestação dessa igreja, né? Então, hoje a gente vai ficar na materialização da igreja, não mais tão subjetivo como a gente estava nos primeiros 3, né? Mas como uma realidade tangível, né? Algo que a gente pode... Algo palpável, diga assim, seria assim, algo que a gente pode ter como prática. Então, assim, vamos dividir esses 16 versos, né, em 3. De 1 ao 6 é o fundamento da unidade, que a gente vai ver, né, a unidade cristã. Depois, do 7 ao 11, ele vai entrar na diversidade de serviços e edificação do corpo de Cristo, e vai falar, inclusive, né, dos ministérios. Eu não vou esmiuçar tanto cada um, porque senão a gente não sai, vai 3, 4 aulas só disso. Eu já dei um módulo que a gente falou sobre isso, né? Sobre os 5 ministérios. Mas eu vou falar dessa diversidade de serviços, tá? E depois o propósito do serviço aos santos. Então, assim, o fundamento da unidade, a gente fala tanto em unidade, né, cristã, e quais são esses fundamentos, né? Os 3 aspectos dessa unidade que a gente precisa entender. Primeiro de tudo, assim, ela é pactual. Quando fala testamento, né? Alguém morreu para ter um testamento, é um pacto. Então, ela é um pactual conosco, né? A gente participa desse mesmo pacto, tá? Ela é fraterna, a gente comunga da mesma natureza e sentimento. A todos nós. E ela é estrutural, a gente é parte do mesmo corpo vivificado pelo mesmo espírito. Então, a nossa unidade ela é pactual, fraterna e estrutural. Tá? Se a gente separar isso, a gente não vai ter compreensão. Vai ficar aquele banquinho de 3 pernas, você tira um, ele... né? Não é um ou outro, são todos. Então, a gente tem que entender que a unidade do corpo de Cristo é pactual, fraternal e estrutural. Tá? Então, vamos... Fabi leu o verso 1, né? Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Se a gente não tiver compreensão, né, minhas irmãs, para que a gente foi chamado, como que a gente vai andar de modo digno da vocação? Né? É verdade. Então, é assim, e isso aí, às vezes as pessoas, mas é difícil, sou fraco, né? Não tem a ver com isso, né? Com a nossa fraqueza, porque lá em 2 Coríntios, Paulo não fala que o poder de Deus se aperfeiçoa, né? Aonde? Na nossa força? Não? Então, uma vida cristã saudável não é para os fortes, né? Então, não tem a ver com essas coisas, tem a ver com a gente enxergar a nossa vocação, enxergar o para que a gente foi chamado, para a gente poder andar de modo digno da nossa vocação, né? Então, vai muito além do que essa história de pode isso. A gente vê os pastores aí com caixinhas, né? Pode isso, pode aquilo, né? Mas vai muito além dessas coisas, né? Vai saber se o que a gente está fazendo é digno da vocação do chamado da igreja, né? Então é muito além desse pode isso, não pode aquilo. Isso aí é o tipo prezinho. Não é isso, né, que o Senhor está esperando. Então, assim, com tudo que a gente viu nesses primeiros 3 capítulos, né, vocês lembram? Eleição, adoção, redenção, revelação da sua vontade, Espírito Santo de Deus, reconciliação com Deus e reconciliação com os outros, né?
Será que a gente tem, estou fazendo um meia-culpa aqui, noção do tamanho da dívida de gratidão que a gente teria que ter com Deus? Por todas essas coisas, né, que são as bênçãos espirituais que ele já nos deu, né? A gente tem noção da nossa dívida de gratidão? Ou a gente está esperando que ele dê coisa para a gente agradecer alguma coisa para ele, né? Então, assim, com a gratidão do que ele já nos abençoou, como que a gente pagaria isso, essa dívida de gratidão? Com uma vida em conformidade com a vocação para que Deus nos chamou como igreja, né? Então, não é certo e errado que é o centro controlador da vida cristã. Não é isso, né? É andar com entendimento correto da nossa vocação, do porquê que a gente foi chamado como igreja, né? De maneira digna. De maneira digna da nossa vocação, né? Porque quando a gente anda de maneira digna da nossa vocação, a gente tem o discernimento correto, tanto individualmente como com o corpo de Cristo, né? Daquilo que é correto para cada situação. Aí você sai desse negócio do pode isso, posso ir lá na festa junina, posso então, né? A gente sai dessas coisas, né? E começa a discernir individualmente e como corpo o que é correto para cada situação, né? E aí ele entra no verso 2, dizendo assim, ó, com toda humildade e mansidão, tá? Com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, o que ele vai enfatizar aqui, igreja? Qualidades morais. Humildade e mansidão, né? Que são aspectos da natureza de quem? Quem que falou, vinde a mim e aprendei de mim, porque sou manso e humilde? De Cristo. A natureza dele, aspecto da própria natureza de Cristo, né? Então, qualidades morais, né? E a longanimidade, que também é um aspecto do caráter de Deus, e nós temos bastante professor hoje da escola dominical aqui, e vão saber que é um fruto do Espírito, né? Lá em Gálatas 5, a longanimidade. Então, todas essas questões são interiores. Então, antes de tudo, a unidade está focada em virtudes interiores. Estou falando de unidade de corpo de Cristo, tá? A gente vai entender isso. Antes de tudo, virtudes interiores, né? A gente pode estar junto sem compartilhar as mesmas virtudes, podemos ter discordância, podemos ter questões diferentes, mas ainda assim nós compartilhamos da mesma natureza. Entendeu? A unidade. A unidade que interessa para Deus é essa unidade dos filhos que comungam da mesma natureza, não que participa dos mesmos interesses. Às vezes, a gente se reúne porque temos interesse em comum, e não para exaltar uma natureza em comum, né? E aí Paulo vai indo mais, né? A palavra de Deus é perfeita. Ele continua assim, ó, suportando-vos uns aos outros em amor. Esse suportar aqui não é que não suporta essa pessoa, não é nesse sentido. Esse suporte é no sentido de sustentar, né? É da sustentação, é prover tudo o que nos cabe para que os nossos irmãos alcancem a plenitude. Então, eu vou usar o meu dom para edificar esse meu irmão, né? Eu vou suportar, vou dar sustentação até que ele alcance a plenitude, assim como um pai suporta o filho, o marido suporta a esposa, um pai suporta o lar. É nesse sentido, né? Vocês lembram no capítulo passado, lá no capítulo 3, no verso 17, que Paulo... vamos, nós estamos em bastante aqui, vamos ler, vai. Efésios 3, 17. Quem pode ler? Eu não vou ler na minha versão, que minha versão ela fica tipo amplificada. Amém, Aninha? Lê para nós. Sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não vivais como os gentios,
que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Efésios 4:17. Não, 3:17, Aninha. Desculpa. 3. Que assim, Paulo orou. O Paulo orou. E aí a gente está falando agora de suportar-vos uns aos outros em amor. Olha o que Paulo orou no 3:17. E que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor. Então, qual que é a evidência? É isso aí. Qual que é a evidência que o nosso coração está arraigado, né, como falou a versão da Ana, e alicerçado em amor? Qual que é a evidência? Eu vou suportar os nossos irmãos em amor. Entendeu? Então, vai além da nossa vida devocional, né? Desse romantismo verbal que normalmente o crente tem, né? Começa a orar, o vocabulário é outro, e aquela coisa toda, né? É o fato da gente suportar uns aos outros em amor, né? Quem que a gente está? Estou fazendo a pergunta para mim também, né? Quem que a gente está suportando em amor? Né? Nesse sentido que eu estou falando, né? De sustentar, de prover tudo o que nos cabe para que aquela pessoa alcance a plenitude dela. Né? Se temos as nossas raízes, os nossos fundamentos em amor, a gente tem que dar esse fruto, né? Suportar os nossos irmãos em amor. É o fruto desse amor, né? A raiz e o fundamento não se veem, que é o que Paulo está falando do capítulo 1 ao 3. Até agora era no subjetivo. Mas como que isso começa a se materializar? Aqui ele já está mostrando. Suportando uns aos outros em amor. Né? Então, o andar de modo digno de nossa vocação tem caráter relacional. Entendeu? A pessoa fica procurando, minha vocação, como na igreja, tal. É só ela ler com parcimônia, né? E vai vendo assim, ó, é relacionamento. Eu vou suportar o meu irmão em amor, né? Então, não tem a ver apenas fazer coisas para Deus, né? Esse ativismo é para Deus, mas é de se apropriar de uma natureza de Cristo. Lembra? Aprendam comigo que sou manso e humilde. Então, assumir essa relação com quem? É com ele? Não, é com o corpo de Cristo. Porque as consequências, né, vão culminar nas nossas relações na igreja, no corpo de Cristo. Né? Assumir um compromisso que a gente viu agora, pactual, com aqueles com quem Cristo nos uniu, essa família que ele nos deu. Né? E aí ele entra no 4:3, né? Capítulo 4, verso 3. Quem pode ler? Efésios 4:3. Vou ler. Nossa, já foi 30 minutos? Meu Deus! Vamos correr, vamos correr. 4:3, né, Má? Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito num vínculo da paz. A da Alice está falando de fazendo tudo, né? Na minha está esforçando, né? Não sei a versão de vocês, mas é necessário um esforço, né? Fazendo tudo. Não é alguma coisa, é um esforço mesmo diligente. Né? A gente precisa se dedicar nisso, sistematicamente mesmo, porque senão o mundo vai levar a gente a estar fazendo outras coisas. Né? A gente precisa ser intencional na comunhão, porque vão levar embora. E é metaverso, entendeu? Daqui a pouco você fala, vamos se encontrar? Vamos lá no metaverso. Estou lá, tal, né? Então, a gente precisa preservar a unidade. Isso precisa fazer parte do nosso planejamento.
como cristão, planejamento de vida mesmo. Eu preciso ser intencional em ter comunhão com o corpo de Cristo, né? Isso precisa fazer parte da nossa agenda. E é interessante que Paulo não fala para a gente promover a unidade, ele fala para a gente preservar, seria guardar a unidade, né? Porque a unidade, por si só, ela não precisa ser promovida, ela existe, porque a unidade é do Espírito, não somos nós, né? Então, a unidade faz parte da família sagrada, né? Quem que promoveu a unidade da Santíssima Trindade? Né? Então, é um dom do Espírito para o corpo de Cristo. A gente só precisa preservar ela. Esse é o nosso papel. Ela precisa ser guardada e manifestada entre os irmãos, né? Tudo tem um porquê, né, na palavra de Deus. Por que ela fala tanto em unidade, né? Paulo faz essa exposição, né, bem profunda aí dos primeiros 3 capítulos, né, que a gente ficou 11 semanas falando disso, e ele vai falar em unidade. Por que guardar a unidade, né? Porque a unidade entre o povo de Deus materializa e manifesta a união do povo de Deus com Cristo. É nessa unidade, né? A união de Cristo e a igreja é subjetiva, mas a unidade não. A unidade na igreja é objetiva. A gente vê, é palpável, né? Então, a união de Cristo com a igreja, ela só é materializada na unidade entre a igreja. A união com Cristo vai resultar na unidade com os irmãos, sempre, né? União que não resulta em unidade não é união. Então, nós às vezes não entendemos ou estamos achando que estamos unidos com Cristo, se não resultou em unidade como igreja. Isso é que Paulo está ensinando, né? Então, como que a gente vai se manter desunido com aquele que Cristo está unido? Tipo assim, eu estou unido com Cristo, fulano está unido com Cristo, mas eu não tenho unidade com ele. Você percebe como a igreja perdeu completamente assim, o seu foco? Perdeu completamente o seu foco? O cara, porque o irmão falou uma coisa, eu não tenho unidade com ele. Né? Então, a gente está unido com Cristo, mas não andamos em unidade. A unidade é a parte visível, objetiva e tangível. A união é que é essa parte que Paulo falou, que é invisível e subjetiva. Oi. Como você gosta que a gente intervenha, eu vou intervir. Amém. Até postei aqui 1 João 4:20, se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É isso aí, Ju. É o selo em cima disso, né, que está sendo falado. Não dá para a gente ter união com Deus que não resulte em unidade. Né? Então, a gente materializa a união com Cristo na unidade. Por isso que a igreja está com essa crise de identidade, ela não sabe quem ela é. Né? Ela não sabe quem ela é. E aí, Paulo começa a falar das 7 virtudes, ou até seria melhor, os 7 fundamentos, né? Aonde essa unidade cristã é preservada, é estabelecida. Né? Aqui é interessante um ponto de vista que alguns teólogos falam que essa parte também é um hino de louvor. Né? Eu não posso afirmar, né? Não tenho esse conhecimento aí, mas alguns falam pela escrita e pelo somente um só Senhor, um só Espírito, um só Deus e Pai, né? Então, alguns sugerem que ele também estava em louvor. Era um ensino, mas era com tanta ênfase que era um louvor, né? Isso é só curiosidade, não estou afirmando, né? E aí, entra no 4:4. Quem pode ler? Esse é o primeiro fundamento.
Alguém Há lê? um só Efésios? corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Então, primeiro fundamento, há um só corpo. Esse tipo de reflexão que eu faço na igreja, porque a gente olha, há um só corpo, primeiro fundamento, né? Enquanto a união com Cristo resulta, né, na unidade com o Espírito, a unidade do Espírito resulta na manifestação de um só corpo. Então, quando Paulo usa essa metáfora da igreja, né, como um corpo, ele também está dizendo dessa igreja como um organismo vivo, né? E ele também reforça isso lá nos Coríntios, né? Não vamos fazer agora, senão a gente não termina isso aqui. Mas se vocês forem lá, vocês vão ver isso. Então, a gente não pode esquecer que o corpo ele é visível, material e palpável. Tem que ser. A igreja não é um fantasma, né? Pô, sou igreja, estou sozinho. Eu sou igreja e não tenho comunhão com ninguém. Isso não existe, isso não é igreja, né? Às vezes esse negócio de unidade no espírito é mal interpretado, né? Mal compreendido. O cara fala, nós somos um no espírito, né? É platônico, é espiritual o que nós temos. Não, cara, a gente não vai ter unidade se a gente não sentar junto, se a gente não tiver mesa, né? Se a gente não se forjar, não aprender um com os outros, né? A gente não pode relativizar esse contexto de unidade. E nessa época aqui, tá brutal esse negócio, né? Dos desigrejados, tal. E Paulo diz, existe um só corpo. Se você está fora, você não é corpo, né? Então, essa unidade ela tem que ser materializada, né? E aí, em seguida, a Fabi leu para a gente um só espírito, né? Como também foram chamados numa só esperança da vossa vocação. Então, a gente pode estar unido na igreja, mas tem uma finalidade em comum, né? Que é a unidade carnal, é um ajuntamento coletivo de pessoas com interesses pessoais que podem ser alcançados na mesma construção, sem unidade. É o que aconteceu na Torre de Babel. Depois vocês leem lá Gênesis 11. A construção era coletiva, tinha unidade. Qual que era o foco central? Engrandecer o homem, né? Então, a gente... Será que era só Nimrod que estava interessado em engrandecer o nome dele? Né? Seria assim, a gente está junto numa edificação, cada um compartilhando o seu interesse, né? Mas nós somos unidos na mesma esperança da vocação. Fabi acabou de ler, né? Então, essa esperança consiste que a gente se torne semelhante, todos nós, a Jesus para a glória de Deus, né? A fim de que o Filho de Deus seja glorificado, como a Ju falou domingo, em nós, por nós e através de nós. Dele, nele e para ele, né? Então, a verdadeira unidade, ela está fundamentada nesse desígnio de Deus, nesse desenho de família, né? A unidade, na verdade, seria o cumprimento desse desígnio de Deus, né? E aí, a gente, nesse mesmo desígnio, né? Esse desejo passa a ser nosso. A gente tem que entender que ter na nossa mente que todos nós temos o mesmo dono, o mesmo Senhor, né? Pertencemos ao mesmo Senhor. Aí a gente entra nisso, Efésios 4:5. Quem pode ler? Eu leio. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, existe uma fé universal, né? Que é relacional no sentido de uma pessoa em comum de nós, que a gente deposita a nossa confiança, é confissional. A gente tem uma confissão em comum, tá? Relacional, a gente deposita a nossa confiança no mesmo Deus, né? Nós temos o mesmo Senhor, todos nós, toda a igreja, né?
E o confissional é porque a gente professa essa mesma fé, né? Embora cada vertente, né, do corpo tenha os conceitos distintos, né, em relação àquilo que é secundário, existe uma fé em comum, tá? E que essa fé em comum, ela tem a capacidade de nos unir sem anular esses conceitos pessoais que podem levar a gente a divergir, né? É tipo assim, arminiano e calvinista. Ok. Por que eu não posso andar com meu irmão? Por que eu não posso ter unidade, né? Se a gente tem uma fé em comum, a gente tem a mesma fé na obra salvífica de Deus. Então, assim, eleição por presciência ou por predestinação? Não interessa, fomos eleitos. Então, tem uma coisa que está acima disso. Isso fica secundário, né? Ah, Jesus vem antes ou depois da tribulação? Não interessa, ele vem. As coisas ficam secundárias. E eu ando com meu irmão. Vocês estão entendendo? Essas coisas passam num segundo plano, né? A unidade na fé não tem a ver eu impor o que eu creio, mas é compartilhar daquilo que nós cremos como cristãos. Então, nós temos a mesma confissão de fé que é universal. E ela é suficiente para que a gente possa suportar os nossos irmãos nas divergências. Lembra? Suportar-vos em amor. Todos nós depositamos nossa confiança na mesma pessoa. Essa confiança é suficiente para a gente lidar com essas diferenças, né? Unidade no que é essencial vai dar capacidade para a gente suportar isso, para a gente amar, para a gente manter as relações. Eu posso ter posição diferente das suas e continuar te amando. Nós não estamos quebrando um princípio. Essas coisas são secundárias. Tá? Há um só batismo, né, Fabi leu. Isso é diferente de formas de se batizar. O batismo é um fundamento para a unidade. E se tornou, olha como o inimigo é sujo, um motivo de divisão, cara. Olha como a gente não é fácil. Ah, os caras lá estão batizando assim, a outra está batizando. Mas o batismo é fundamento para a unidade, é o que está acontecendo. Então, Paulo diz assim, um só batismo, né? Um fundamento da unidade cristã. E a gente usa o batismo de forma para dividir. Você entra numa igreja e fala, não, o batismo que você fez não vale, você tem que fazer o daqui. Né? Então, se vocês estudarem a história da igreja, vocês vão ver como já deu confusão isso. Aspersão, imersão, sabe? Sempre divisão, que era um fundamento para a unidade. Né? Então, apesar da forma do batismo poder nos distinguir, um só batismo é o que nos une. Né? Então, quando fala assim, um só batismo em nome de um só Senhor, nos une a uma só igreja. A Igreja Universal de Todos os Santos. Não é do Edir Macedo, não. É universal de todos os santos. Né? Então, mesmo quando a gente divergir na forma, né, do batismo, a gente ainda é incluso nessa família quando a gente confessa o mesmo nome, né? A saber, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo no momento do batismo. Todos nós temos a mesma origem, saímos do mesmo ponto de partida, né? O começo consciente da nossa caminhada com Deus é o mesmo, né? Aí entra no 6. Quem pode ler o 6 para nós? E hoje que a gente não vai conseguir terminar, hein, irmãs? Mas vamos lá, no 6. Um só Deus. Um só Deus. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Acho que é só para mim. Então, Paulo não enfatiza aqui Deus como criador. Ele enfatiza Deus como o quê? Pai de todos. É pai de alguns? De todos. Né? A paternidade é o fundamento da unidade da igreja como família. A gente precisa entender isso. Povo no Rio Jordão? Para validar. Então, a gente, né,
quando se reúne, tem consciente que é um só Deus. Né? E aí, isso significa que a gente tem o mesmo Pai? Vamos dizer assim, ó, quando a gente traz para essa... tira da paternidade e traz para a deidade, né? Para a divindade. A gente poderia se reunir dizendo que existe um só Deus, ok? Mas não necessariamente dizendo que temos o mesmo Pai. A gente pode estar numa maçonaria e o cara vai estar com a consciência que nós temos o mesmo Criador, um só Deus. E o ecumenismo vai trabalhar muito nisso, né? E até as criaturas, né, se reúnem numa floresta debaixo de um Criador. Né? Agora, um só Pai, aí é diferente. Quando a gente confessa que nós somos filhos do mesmo Pai, significa que a gente tem a mesma natureza, nós somos da mesma família, todos nós. Né? Apesar das diferenças, a gente comunga da mesma natureza, pertencemos. Né? Quando os discípulos queriam... Não ensina a orar, a gente não sabe orar, né? Pai nosso que está no céu. Então, o Pai que criou essa família, um só Deus e Pai de todos. Né? Então, temos a mesma identidade, mesmo, né, apesar das nossas diferenças. Então, esses paradigmas relacionados aí à unidade e à edificação da igreja formam grandes equívocos na compreensão. A maioria não entende. A gente tem concepção equivocada de unidade conforme a Bíblia. A gente tem concepção equivocada sobre os 5 ministérios, a gente vai ver isso mais para frente. Né? Então, a união com Cristo, né, só para reforçar o que a gente viu, é materializada nessa unidade entre nós, os irmãos. Né? Quando a unidade dos irmãos mediante o Espírito é guardada, a família de Deus é manifesta. Né? E quando a família de Deus é manifesta, uma nova sociedade é apresentada ao mundo. Né? Ou seja, a igreja é que deveria mostrar para o mundo o que é ser família. O mundo deveria olhar para a igreja e falar, isso é família. Né? Então, a gente tem união, unidade, família, nova sociedade. É o que Paulo está construindo, né, nessa carta. Né? Então, a gente viu aqui o fundamento da unidade, e agora a gente vai ver essa diversidade dos serviços dentro do corpo. Quanto tempo nós temos, Ju? Temos 12 minutos. 12 minutos. Bom, vamos andando, a hora que tiver que parar, vocês me avisam aqui, que eu sou desligado, eu diria que fica no meu... Então, a gente precisa ter em mente, né, irmãs, o porquê que a gente precisa congregar. Por que os jovens estão tão confusos? Porque a igreja não está sabendo viver a igreja. Né? Por que a gente precisa nos reunir como igreja? Por que a gente precisa perseverar na igreja? Faltou alguma coisa para a obra de Jesus? Ou foi consumada? Mas a obra do Espírito não. Essa está sendo desenvolvida. Né? Então, a obra do Filho consumou a nossa redenção. Nós somos redimidos. E a obra do Espírito, que tem o fundamento, né, na obra do Filho, é edificar uma igreja. Se eu não estou nessa obra, eu não estou fazendo a obra de Deus. Então, assim, a gente está sendo desenvolvido pelo Espírito a partir dessa obra que já foi consumada. Jesus já fez. Por isso a gente não pode apenas crer nessa obra redentora, a gente precisa se envolver com essa obra edificadora do Espírito, que é a continuação da obra que foi consumada. Por isso que a gente se reúne como igreja. Porque não é obra de um homem. É do corpo. Né? É edificar uma igreja. Vamos para o 7? 4, 7? Se tiver muito rápido, aí vocês me falam, porque o coração quer terminar assim para a gente conseguir ver tudo, mas não vamos também correr para tirar a qualidade, né?
Eu Cada voto. um de nós... Desculpa, Gil. Não, só ia falar que eu voto que se tiver que incumprir, dá incumprida. Desculpa. Vamos aproveitar que a Adriana não está aqui. Bedel saiu. Não é nem hoje, Então, não é nem hoje, mas se tiver que continuar no tema mais tempo, pô. tá. Então vamos lá, o 4:7 a Ana lê para a gente. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Bem legal essa versão aí, ó. Então, Paulo aqui está fazendo essa transição. Você viu o que a Ana leu? Cada um de nós. Então, assim, da unidade que ele estava falando, aqui ele já começa a entrar na diversidade. Até agora ele está falando todos, pai de todos, sobre todos, por meio de todos, está em todos. Mas agora ele diz aqui, ó, a graça foi concedida a cada um de nós. Ele vai da unidade para a diversidade, né? Porque, na verdade, a unidade é que é o fundamento da diversidade. A diversidade é que vai sustentar a verdadeira unidade. Quando a gente não consegue se mover na diversidade, é porque está faltando unidade, né? Está faltando unidade. A unidade, ela vai viabilizar a diversidade entre nós, né? Então, porque nós somos família, porque a gente está fundamentado naquilo que é essencial, a gente manifesta a nossa autenticidade. Eu não preciso fazer o jeito, né? Os caras até se entortam quando o pastor fala torto, né? Todos falam... Nada disso, cada um tem sua autenticidade, porque a autenticidade sem a unidade é que é o problema, que aí é o individualismo. Eu sou autêntico, eu sou único. Não, eu estou falando na unidade, né? E aí, ó, como ele continua no 8 e no 9. Se alguém puder ler, que esses estão ligados. Paulo aqui faz um paralelo do Salmo 68. Se alguém até quiser ler, aproveitar que estamos em escola, né? Enquanto alguém lê o verso 8 e verso 9, se alguém puder abrir Salmo 68, 18, que aí também lê na sequência. Eu vou ler o 8. O 8 e 9? É. E aí alguém lê Salmo 68, 18. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu? Senão que também havia descrito até as gerações inferiores da terra. É isso aí, né? Então, assim, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro, né? E concedeu dons aos homens, né? Que quer dizer aquele que subiu, senão também aquele que havia descido até as regiões, né, mais baixas da terra. E ao paralelo do Salmo 68, 18, alguém pode ler? Tereza, você vai ler? Eu? É porque você tirou do mudo, achei que você fosse ler. Ai, estou procurando, agora não. Aninha, você tá no jeito aí, não tá não? É, eu estou meio incerta com esse negócio aqui, então eu só fico ouvindo. Tá bom. É o 68, 18? 18. Subiste ao cume, levando os cativos. Recebestes dádivas dentre os homens, até mesmo do que se rebelaram contra a tua habitação. Então, independente das interpretações, né, desse texto, o importante assim, é que os homens receberam dons em virtude da obra redentora de Jesus. Isso é que é central, né? A graça de Deus, ela nos salva, nos ensina, nos vocaciona, nos instrumentaliza para o ministério, para o serviço, né? Essa graça para o ministério é a capacidade potencializada pelo Espírito para edificar a igreja, né? Tem uma frase do Stott, John Stott, que diz assim, ó, é bem legal. Dom é tudo aquilo que o Espírito Santo potencializa a serviço da edificação da igreja. Às vezes a pessoa fica atrás de dom, né? Qual que é o meu dom? Tudo aquilo que o Espírito Santo potencializa a serviço da edificação da igreja,
né? Então, agora ele vai entrar nesses homens dons, né, que o Pai repartiu com o corpo, né? E isso também, a igreja é muito infantil nessas coisas, né? Não tem nada de elite ministerial, Power Ranger Gospel, e não tem hierarquia, nada dessas coisas, né? Não tem a ver com pessoas que alcançou algo, né? Um apostolado, um pastorado, nada disso, né? Quando Paulo se identifica como apóstolo, ele deixa claro, foi chamado, ele teve misericórdia, né? Esse texto deixa muito claro para a gente que é a obra de Jesus que faz com que homens recebam dons para o ministério, e aí acaba com qualquer espaço para mérito. Não há mérito algum, né? Quando Jesus comissionou os apóstolos lá em Mateus 10, foi por compaixão pelas multidões. Não era porque os discípulos eram os caras. Era compaixão. Ele falou, cara, né? Então, o ministro sempre é levantado da mesma maneira, da compaixão de Jesus pela igreja. Não é para ter orgulho do ministro. Ah, esse cara... Não, né? Então, Jesus subiu, obra celestial. Desceu, obra terrena. Nem que a gente leu, subiu e desceu, né? Então, por causa do que o Filho fez, que a gente pode fazer alguma coisa. O exercício ministerial não é eu estou ajudando Cristo a fazer o trabalho dele. Não, já está consumado. É eu fazendo o meu trabalho porque ele já terminou o dele. E aí entra no 10, né? Ó, quem pode ler? Quatro, 10. Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus, para Lê preencher o 11 tudo também, o Aninha. que existe. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Nesse texto aqui, também a gente precisa entender que Paulo não está falando aqui de governo de igreja local, tá? Em outras cartas ele trata com muito zelo isso, aí ele fala de diácono, de presbítero, e aqui ele não está falando de local, aqui ele está falando de uma plataforma ministerial, né? Então, um apóstolo nem sempre vai ser presbítero na sua localidade, e está no apostolado. Né? A igreja não entende bem essas coisas, ela tem uma visão bem humanista disso, tipo empresa, bem de empresa mesmo, e as maiores e as que estão em evidência mais ainda, visão completamente empresarial. Né? Então, do mesmo jeito que um profeta explica o mundo para a igreja, ele fala, olha isso aqui, né? Eu uso o exemplo de Natan, ele explica o mundo para a igreja, né? Para que a igreja saiba como ela tem que agir, o evangelista explica a igreja para o mundo. É o contrário, né? Ele consegue, quem tem essa graça, né, tornar a igreja entendível para o mundo, né? Não é apenas a pessoa que está ganhando almas para Jesus, né? Ele consegue tornar essa mensagem do evangelho contemporânea, trazer para a gente, para a geração e cultura que a gente está inserido. Ele tem essa capacidade. Então, tanto no esporte, na arte, nos negócios, né? Pastores e mestres também. Mais de uma interpretação, né? Mas a ferramenta vai ser sempre a mesma. A Escritura Sagrada. Ele não precisa ser um teólogo, mas ele precisa saber que a ferramenta que ele tem para apacentar o rebanho que é de Deus é a palavra de Deus. Ele só precisa saber isso. A ferramenta que ele tem é a palavra de Deus. Então, o nosso estudo, né, das Escrituras tem que ter esse objetivo de apacentar o rebanho de Deus. A gente precisa entender que o Senhor separa alguns para que a igreja seja completa nisso. A igreja não entende isso. Eu sinto isso e me dá até um... Né? Porque é na qualidade de um cristão completo que a gente vai andar nos 5 ministérios. Né? Mesmo no ofício do ministério, a gente nunca vai deixar de ser ovelha do rebanho de Jesus, nunca. Né? E na plenitude cristã,
a gente vai andar em tudo. Então, Paulo não era um apóstolo tendo que atuar nos 5 ministérios. Não, ele era um cristão pleno. As pessoas não entendem isso. Então, os serviços existem para que os santos se movam. Os serviços não são um fim por si só, são um meio, né? No 12, só para a gente terminar, que a Ju já botou um reloginho aí, né, um despertador. Vamos no 12 aqui, Aninha. Com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, os ministérios são exercidos para que as pessoas desenvolvam, não para que elas dependam dos ministros. Então, aperfeiçoar a igreja é tornar a igreja completa. A obra é o que Deus faz em nós, tá? Ministério é o que Deus faz através de nós. Por isso é que a eficácia do ministério depende da consistência da obra, né? Se a gente ficar só focando, né, em resolver problema, preparar e tal, a gente nunca vai estar amadurecendo aquela pessoa para servir. Até o discipulado hoje é doente, virou uma bengala. A pessoa fica lá com a bengalinha, nunca, né, está andando sozinha. Então, óbvio que a gente começa sempre resolvendo o problema, aquele que está chegando, né, na comunidade da fé. Mas se a gente ficar só nisso, a gente nunca vai entrar no verdadeiro discipulado. Nunca, né? A gente tem que entender a missão, preparar e edificar um reino, né? O que é que edifica? Quem é que edifica a igreja? Quem que a Ana leu? Né, ó? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para o quê? Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Então, se os santos não entendem o trabalho dos ministros, como que eles vão edificar a igreja? Então, os ministros edificam os santos para os santos edificarem a igreja. E isso vai até quando? Até o verso 13 aqui, ó. Quem leu 13? É para sempre. Até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, né? Então, ao mesmo tempo que a unidade ela é preservada, ela é alcançada, né? Ao pleno conhecimento do Filho de Deus. E isso vai além do nosso conhecimento cognitivo de Jesus, né? Ou até um Jesus fragmentado, né? Da mídia aí. Eu posso conhecer Jesus, meu Salvador, aí tem Jesus pastor, Jesus Senhor, mas na visão de Jesus, Filho de Deus, no aspecto relacional, um nível relacional de uma relação assumida com Cristo, não fragmentado, né? Quando a palavra de Deus fala em conhecimento no contexto, né, bíblico, sempre é relacional. Lembra? Adão conheceu Eva, se relacionou com ela, como nunca tinha se relacionado, é sempre relacional, né? E essa unidade na fé promove em todos os santos, né, que todos assumam esse relacionamento com Cristo. Não é uma elite, né, com o Cristo completo, com o mesmo Filho de Deus, com o mesmo Cristo em comum. Eu brinco com o pessoal na igreja, né? Não é o meu Jesus, não é o seu Jesus, é o Jesus das Escrituras. João 7,38. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, nesse fluirá, né? Então, é o Jesus bíblico. A gente não pode ter um Deus individual, né? Embora a gente tenha que ter um relacionamento pessoal, mas o nosso Deus é Pai de todos. Pai de todos, né? A perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso materializa o que Paulo orou lá em Efésios 1, verso 4. Já passou 5 minutos, né?
Tem mais 3 versos para a gente ler. Vamos terminar? Vai, acho que 5 minutos. Ou termina a aula que vem? Como Acho vocês que dá estão aí? Ó. pra falar, né? Vocês que mandam. E aí, Ju, Eu acho que a Ju travou. travou? Travou. Vou ler. Então, vamos lá. Pode ler? Pode ler. Para que não mais sejamos como crianças, 14, né? Adiante. Porque assim, o Paulo, a gente viu, né, até que chega a medida da estatura da plenitude de Cristo, e Paulo orou no capítulo 1, né, que nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, né? Então, o papel do serviço ministerial é esse, né? Nos tornarmos semelhantes a Jesus. Aí você entra agora no 14, Alice. Tá. Para que não sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. É isso aí. Então, não, deixa no 14, a imaturidade é uma coisa que Deus até entende, né? Porque ela também tem relação com o tempo, né? Óbvio que a gente vai amadurecendo, mas o fato dele entender a imaturidade da igreja não quer dizer que a sua igreja tem que ser infantilizada, né? Infantilidade é quando a gente já era para ser maduro, mas ainda não amadureceu. Hebreus explica isso para a gente, né? Hebreus 5,12, né? Com efeito, quando deviam 6 mestres, tem que tomar de novo o leitinho. Depois vocês leem em casa, Hebreus de 5, do 12 ao 14 ou ao 15, né? Mas aqui Alice leu assim, ó, para que não sejamos mais como meninos, né? Criança. Jesus quer a igreja madura, né? E qual que é a principal característica da meninice? É a inconstância, né? Que aí ele fala assim, ó, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Então, estou sempre atrás da doutrina da vez, né? Agora é o profético, vamos lá, vamos fluir no profético. Agora, aí vai no descende, agora são missões, agora é missão. Aí lê Calvino, não, agora é reforma. Agora é palavra. Eu vou ler uma citação de John Stott, para a gente terminando. Tem mais 2 versos aí. Ó, tais cristãos são imaturos. Parece que nunca conhecem a sua própria vontade e nunca chegam a convicções firmes. Pelo contrário, suas opiniões parecem ser as do último pregador que ouviram ou no último livro que leram, e caem facilmente como presa de cada nova moda teológica. Não podem resistir à artimanha dos homens, nem à astúcia do que induzem ao erro. Então, quando Alice leu, né, de um lado para o outro, o que significa, né? O extremismo, né? E extremismo não é para gente radical, é coisa de menino, né? É o que a Bíblia diz. Os extremos são para os meninos, os maduros vão procurar integridade, né? Não se trata de eu encontrar um ponto e atacar todos os outros, do extremismo, né? É buscar o discernimento correto de todos os pontos, rejeitar o que não convém e abraçar e apoiar o que convém, né? Aí no 15, ó, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, seguimos a verdade em amor. Olha como isso não é fácil, igreja. Vê a dicotomia que a gente vive na igreja hoje, né? Ou em nome do amor, a gente mata a verdade, né? Tipo assim, 5º casamento, tem que amar o irmão, tem que amar a irmã, né?
Ou, em nome da verdade, a gente mata o irmão. O cara dá um tropecinho na caminhada, crucifica. Né? Então, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Não é cresçamos em alguma coisa, é em tudo. Por isso é que é demorado. Não é para crescer em uma coisa só, é em tudo. Então, não adianta eu ser só um bom profissional, eu tenho que ser um bom marido. Senão não adiantou nada. Não adianta eu ser um bom marido, eu tenho que ser um bom pai. Eu também tenho que ser um bom irmão. Não é uma coisa só, é em tudo. Né? Então, no que tange ao exercício ministerial, pode ser que eu desenvolva melhor em alguma área, mas no que tange ao amadurecimento, eu preciso crescer em todas as áreas. Isso a igreja tem que entender. Né? Exercício ministerial, tudo bem, eu posso desenvolver melhor em uma área, mas amadurecimento, crescer em todas as áreas. 16, quem pode ler para a gente terminar? Ninguém? Ninguém vai? É o último. Ele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, aqui de novo, né, em amor, Paulo fala desse corpo ajustado, consolidado, com todas as juntas, a cooperação de cada parte, né, para formar um corpo saudável. É outra coisa que a igreja precisa entender. A gente não precisa estar perfeito, mas estar saudável, né? Porque a gente não vai encontrar, na dispensação que a gente está, nenhuma igreja saudável. Desculpa, nenhuma igreja perfeita. A gente vai procurar igreja saudável. Né? Então, tem sã doutrina, tem um evangelho saudável, o resto, cara, é secundário. Se os caras estão no inário, e eu gosto do worship, tanto faz, o que importa é que seja uma família de fé saudável. Né? Se não é uma família doente, o resto é detalhe, o resto é para a nossa alma. Né? Ah, eu não gosto, eu gosto daquela mais preta, eu gosto daquela... Né? E ele continua assim, ó, segundo a justa cooperação de cada parte. Então, o que é isso? É uma cooperação justa, ou seja, nem menos do que o irmão precisa fazer, nem mais. Então, assim, não é nem ativismo, nem omissão. Né? A gente não mata o irmão de trabalhar, mas também não criamos espectador. Né? Nessa relação da família local, a gente vai entendendo qual é a justa cooperação de cada irmão. Então, assim, a pergunta que fica para nós é assim, eu tenho exercido a minha justa cooperação? Essa é a pergunta que todos nós temos que fazer, né? Nem menos, nem mais. Justa cooperação. E o que isso vai causar? Ele continua no verso. O seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Ele cresce. Então, a gente não precisa ser intencional. Crescimento. Crescimento, exatamente. O aumento, o crescimento, é a mesma coisa, né? Ele cresce. A gente precisa ser intencional em amadurecer. Porque com o nosso amadurecimento, o crescimento é um processo natural. O que ele manda é a gente amadurecer. Você não escolhe crescer, mas você pode escolher amadurecer. Né? Uhum. O crescimento é relativo ao tempo. A gente viu lá, o amadurecimento são as escolhas que a gente está fazendo. A gente é intencional. Né? E aí, por consequência do amadurecimento, eu cresço. Porque nem tudo que cresce, amadurece, mas tudo que amadurece, cresce. Né? Então, Paulo coloca aqui esse amadurecimento como um quesito para o crescimento. Então, a gente, como igreja, precisa desse compromisso integral de todos nós, né? Tendo em vista uma igreja integral, né? Como a gente falou no comecinho da aula, plena e saudável. Aí a gente vai ser verdadeiramente primícia da redenção.
que a gente vai entrar nisso a aula que vem, né? Os primeiros frutos da nova criação. A gente não pode perder isso. E aí, semana que vem, a gente começa no 17, e, se Deus permitir, a gente termina no 32 e termina o capítulo 4. Vou parar a gravação. Desculpa que a gente estourou, né, hoje em 15 minutos, mas teve um concílio aí quando a Ju congelou, e aí ela não teve volta. Acho que congelou de novo.